Shalom, shalom. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal Yeshiva Ger, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like no vídeo para que ele chegue em mais pessoas, a deixar um comentário falando de onde você está nos assistindo. Deixar comentários também ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas e ativar o sininho, tá bom? E se você gosta de estudar mística judaica, gosta de estudar Kabbalah, eu tenho outro canal também que chama Mistérios da Kabbalah. Então eu estou deixando o card aqui em cima. Eu estou dando um curso de Zohar, tá? Neste outro canal que eu tenho. Então se você gosta de estudar a parte mística judaica, eu convido você a se inscrever neste outro canal que eu tenho também, tá bom? Hoje nós vamos continuar estudando as parábolas do Hafetz Haim, né? Tô aqui com o meu livro. Que maravilha, esse livro aqui é muito bom, tá? Eu vou continuar, então. A parábola que nós vamos estudar hoje é Conferindo os seus bens. Então, eu vou ler, vou fazer igual fiz no vídeo anterior, tá? Vou ler aqui o conteúdo, vou ler a parábola e depois nós vamos estudar juntos. Então, o Talmud nos conta que certa vez o sábio Shmuel disse a respeito de si próprio: em comparação ao meu pai, eu sou como o vinagre que veio do vinho. Meu pai costumava conferir os seus bens 2 vezes por dia, enquanto eu o faço somente uma vez. Então, esse trecho está em Rulim 105a. Como assinalam os sábios, isto está relacionado a uma outra menção de Shmuel, que diz: aquele que confere os seus pertences diariamente encontrará dinheiro. À primeira vista é difícil entender por que é que Shmuel referiu-se a si próprio como o vinagre que veio do vinho. Simplesmente porque não conferiu os seus lançamentos e livros de inventário 2 vezes ao dia. Mas claramente existe um significado mais profundo. Quando uma pessoa pondera acerca de sua condição espiritual, logo percebe que está muito aquém de onde deveria estar. Cada um de nós sabe, por exemplo, que o seu conhecimento da Torá é muito menor do que aquele que Hashem espera dele. Qual será a sua defesa no dia do julgamento, quando ele deverá prestar contas por isto? Em Mishlei, o Midrash nos conta, em nome de Rabi Ishmael, que o julgamento final será muito severo. Se a pessoa estudou apenas as Escrituras, mas não a Mishnah, o Santíssimo Bendito seja, afastará o seu semblante, e ela será oprimida pelas aflições do Guerrinom. Tá? Somos também deficientes em nosso temor aos céus. Estamos mais preocupados com a perda de alguns dólares, né? No nosso caso, de alguns reais, né? Do que em pronunciar o nome do Eterno com a devida concentração. Este é um grave pecado, conforme está escrito: pois tu estás perto de suas bocas, mas distante de seus pensamentos. Jeremias 12:2. Além disto, quanto tempo desperdiçamos, o que poderia ter sido dedicado ao estudo da Torá? Neste sentido, os sábios mencionam o versículo, porque a palavra do Eterno desprezou. Números 15:31. Esta situação apareceu por termos permitido que as vaidades mundanas obstruíssem os nossos corações. Somos como aquele paciente cuja doença alcançou um estágio tal que ele perdeu a consciência de estar enfermo. Quando o médico tenta administrar-lhe a devida medicação, ele protesta veementemente: para que preciso disto? O mesmo acontece conosco, né? O Yetzer Hará, o nosso mau instinto, ele nos desvia com tantas preocupações que acabamos por esquecer o principal propósito em termos vindo a este mundo. O único remédio é reservar um mínimo de tempo todos os dias, ou ao menos uma vez por semana, para uma introspecção. A pessoa deve isolar-se em seu aposento e deixar de lado todas as suas preocupações.
Deve então contemplar a sua finalidade e pensar nas maneiras de corrigir as suas deficiências. Ela também deve aprender a continuar firme quando a sua família o estimula à perseguição do dinheiro. Ela deve saber que, ainda que a sua esposa e a sua família a amem mais do que ninguém no mundo, o seu amor a acompanhará apenas até os muros da cidade. Além destes, cada um seguirá seu próprio caminho, ou ela ficará sozinha. No seu dia de julgamento, o homem deverá prestar contas por cada uma de suas palavras. Como está escrito, ele quem revela aos homens o seu pensamento. Amós 4,13. Os sábios assim comentam: quando de seu julgamento o homem é lembrado até de suas conversas triviais com sua esposa. Assim deverá ele responder por cada um dos atos praticados em todos os momentos de sua vida. Até mesmo as suas boas ações serão escrutinadas para apurar-se. De fato, ele as praticou à glória do Eterno ou em seu próprio louvor? Isto está claro em Eclesiastes 12:14. Quanto a todas as coisas que se fazem, o Eterno chamará em juízo todos os atos. Tudo o que é oculto, seja o bem, seja o mal. Isto é, ele julgará até mesmo as boas ações, tais como o estudo da Torá e as orações. E ele examinará tudo o que está oculto, para verificar quais foram as reais intenções da pessoa. Portanto, cada um de nós deveria fazer um balanço e preparar suas provisões para a sua caminhada, de forma a evitar que embarque em sua viagem final com suas mãos vazias. Afinal, se ele mesmo não está preocupado com o seu destino, quem estará? Em minha opinião, este é o significado da passagem talmúdica mencionada acima. O seu patrimônio compunha-se de seus bens espirituais, que são as únicas verdadeiras posses da pessoa. O pai de Shemuel, que era extremamente devoto, costumava fazer o seu balanço 2 vezes ao dia, uma vez à tarde para verificar se estava cumprindo os compromissos feitos com os mandamentos de Hashem naquela manhã e repetia o mesmo procedimento à noite. Por outro lado, Shemuel, que estava num nível inferior ao de seu pai, fazia o seu balanço apenas uma vez ao dia. O dito de Shemuel de que aquele que verifica os seus bens todos os dias encontrará dinheiro, entre aspas, significa que se a pessoa faz o seu inventário, certamente há de descobrir algo que precisa ser corrigido. A mesma passagem da Guemará relata: Abaye também inventariava os seus bens diariamente. Certo dia ele surpreendeu o seu lenhador carregando um fardo de lenha com a clara intenção de roubá-la. Ao ser indagado por Abaye para onde ia com aquela lenha, o homem, dissimulando, respondeu que estava a caminho da casa do próprio Abaye. Respondeu-lhe então Abaye: os rabis se anteciparam a você, recomendando ao proprietário que inspecione os seus bens diariamente. Em minha opinião, o lenhador simboliza a inclinação malévola, a qual tem uma parcela de influência em nossos atos e ações. A alegação do lenhador de que apenas estava levando a lenha para a casa de Abaye alude ao pretexto da inclinação malévola que existe nas melhores intenções do coração. Abaye diz ao lenhador que os rabis se anteciparam a ele, instruindo-o a fazer uma conferência diária. Em resultado, Abaye reconheceu que a sua inclinação malévola estava tentando levá-lo a acreditar que ele estava interessado em ajudá-lo, quando na realidade a intenção era o contrário. Assim, o verdadeiro diálogo deu-se com a sua própria inclinação malévola. Da mesma forma, Rav Assi costumava inspecionar o seu patrimônio diariamente. Em resultado, ele descobriu um lugar onde um córrego invadira suas margens, ameaçando inundar sua terra. Após ter conseguido temporariamente deter o fluxo da água,
com suas vestes, pediu ajuda. Chegaram as pessoas e fecharam aquela brecha. Talvez isso faça alusão a um incidente como aquele do Rav Amram, relatado no 4º capítulo de Kiddushin, no qual ele fora salvo do pecado em virtude da presença de outros. A única razão para que estes sábios fossem capazes de se ajudar através destas estratégias é de que eles tinham o hábito regularmente de inventariar o seu patrimônio e bens. Assim, eles eram capazes de tomar as medidas necessárias, as precauções e defenderem-se contra as inclinações malévolas, evitando que estas fossem capazes de ameaçá-los ou dominá-los. Bom, vamos analisar então isso que foi lido aqui agora. Se você ainda não é inscrito no canal, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, marca aí para receber todas as notificações. Deixa o seu comentário aí para ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas, tá bom? Eu estarei vendo o seu comentário depois, respondendo, certo? Bom, então é o seguinte. Sobre a questão da importância de estudar a Torá, né? Como que eu acabei fazendo esses canais que eu tenho, né? O Yeshiva Ger e o outro canal que eu tenho, Mistérios da Kabbalah. Eu estudei tanto, eu aprendi tanto e me fez tão bem que chega um momento que é tanta coisa que você tem a necessidade de compartilhar. Você fala assim, nossa, isso está me fazendo tão bem, isso está me fazendo tão feliz, isso está me aproximando tanto de Deus, e que eu preciso dividir isso com outras pessoas, né? E hoje nós temos as plataformas, né, como o YouTube, que nos possibilitam isso. Eu acho isso muito bacana, muito legal, porque aquilo que fez bem para mim, eu estou podendo estar aqui compartilhando com você, e vai fazer bem para você também. A questão é, nós temos que ter uma disciplina diária para estudar a Torá, certo? Eu tenho um acervo enorme, eu tenho uma biblioteca enorme de livros de Torá, livros de Kabbalah, assisti muitos vídeos no YouTube, incalculáveis. Eu estudo pelo menos, assim, no mínimo 3 horas por dia de Torá. E a ideia de gravar vídeo justamente é essa. Tem gente que não tem esse tempo. E qual é a vantagem de você ter um vídeo? Você estuda de uma forma passiva, mas você estuda. Por exemplo, se você assistir esse vídeo aqui de olhos fechados e meditar sobre o que eu estou falando, você está estudando o Torá. E esse vídeo ele vai fazer bem para você. E aí ele vai ajudar a fortalecer o seu lado bom, né? E a deixar o seu Yetzer Hará, né? O seu instinto que é mais para o mal, dominado. Certo? Deixa eu ver aqui, ó, uma coisa. Então ele vai deixar o seu lado, que é o seu lado, o seu instinto negativo, o seu instinto pro mal, dominado, certo? E aí você vai tá mais conectado com a energia de Deus. Por isso que é importante você estudar a Torá, nem que seja assistindo vídeos, escutando vídeos, certo? Porque a correria do dia a dia às vezes te impossibilita de estudar o tanto aí que seria o legal estar estudando, certo? Essa parábola de hoje faz a gente refletir o seguinte: nós temos que todas as noites antes de dormir lembrar como é que foi o nosso dia. Como que a gente reagiu às situações, em que situações eu agi com o meu bom instinto, em que situações eu agi com o meu mau instinto, em pensamentos, palavras e ações, tá? Fazer uma recapitulação do dia que você teve, e quando você lembrar que você, em algumas situações, usou o seu mau instinto,
você tem que fazer a techuvá, fazer o arrependimento, pedir perdão para Hashem, né? Pedir perdão para Deus. E se conscientizar para que numa próxima vez que acontecer uma situação semelhante, você use o seu bom instinto. Estudar a Torá deixa o seu bom instinto mais forte. É como se fosse, entre aspas, uma musculação espiritual. Se você estudar a Torá todo dia, o seu bom instinto fica mais forte. Então ele domina o seu mau instinto, tá? Que é o nosso instinto animal. E nós precisamos dele. A gente precisa se alimentar, a gente precisa procriar, né? Nós temos necessidades físicas. Então, o nosso instinto animal, ele serve para viver nesse mundo. Mas a partir do momento que você usa o seu instinto animal, deixa ele mais forte do que o seu instinto espiritual, as coisas começam a dar errado na sua vida e você começa a fazer coisa errada. E o estudo diário da Torá faz o seu bom instinto, né, o seu instinto espiritual, subjugar o mau instinto, certo? Eu vou até reler aqui para você o trecho aqui, ó. Abaye também inventariava os seus bens diariamente. Certo dia ele surpreendeu o seu lenhador carregando um fardo de lenha com a clara intenção de roubá-la. Ao ser indagado por Abaye para onde ia com aquela lenha, o homem, dissimulando, respondeu que estava a caminho da casa do próprio Abaye. Respondeu-lhe então Abaye: os rabis se anteciparam a você, recomendando ao proprietário que inspecione os seus bens diariamente, né? Então é muito interessante essa parábola aqui, porque você vê aqui situações muito para a gente refletir, né? O mau instinto, o lenhador, né? O Abaye aí fazendo a inspeção. Nós temos que nos inspecionar diariamente, porque se a gente colocar aí nessa história o lenhador como o nosso mau instinto, se o seu bom instinto supervisionar o seu mau instinto diariamente, eu vou te dar um exemplo. Uma situação de trânsito, né? O cara passa um par e quase bate no seu carro, né? O que o lenhador aí vai fazer dentro de você? O seu mau instinto, né? Ele vai querer fazer você xingar o cara, parar o carro, descer o carro e ir lá dar umas porradas na cara do cara, né? Aí o que o Abaye dentro de você vai fazer? Opa, bateu no carro? Não. Alguém se machucou? Não. Respira fundo, conta até 10 e segue o seu caminho. Ou seja, o seu bom instinto já sabe que o seu mau instinto vai querer ir para a briga. E aí, olha só, se você deixar o lenhador à vontade aí, o seu mau instinto à vontade, imagina a dor de cabeça que você vai ter. Você correria vários riscos, vamos supor, o cara que quase bateu no seu carro poderia ter uma arma, dar um tiro em você, ou se tiver com a sua família no carro, o cara disparar o revólver, Deus o livre, acertar alguém da sua família dentro do carro. O cara do outro carro ser mais forte que você e bater em você e você apanhar, ou você ser mais forte do que o cara do outro carro e você vai, bate no cara, machuca o cara, vai preso. Então olha só as coisas que poderiam acontecer se você deixasse o seu lenhador, né, o seu instinto mal dentro de você agir, certo? A dor de cabeça que você ia ter. Então é muito importante você estudar a Torá todos os dias, porque você fortalece o seu bom instinto. Então fica aí a dica para você ficar mais próximo de Deus. Estude Torá diariamente. Se você não puder ler, se você não puder ter livros, assista vídeos, tem vários canais no YouTube legais. Assista esses vídeos que eu gravo aqui que são muito bons também. Feche os olhos, medite sobre o assunto e não se esqueça de deixar o seu comentário, tá certo? Eu agradeço muito por vocês ter estado comigo aqui até agora.
Convido você novamente a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar um comentário. E até o próximo vídeo. Shalom!